Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, Universo Rubro-Negro do nosso Mengão. Que alegria recebê-los aqui nessa tarde de segunda-feira, 25 de maio de 2020, após essa brilhante entrevista do presidente Rodolfo Landim, representando o Clube de Regatas do Flamengo no programa Fox Esportes Rádio, apresentado pelo apresentador e jornalista Benjamin Beck, o Benja. Bom, pessoal, a entrevista acabou tem alguns minutos. Eu estava aqui sondando em alguns grupos de rubro-negros para ver o feedback e fiz apontamentos, anotei praticamente, eles foram falando, eu fui digitando praticamente tudo. Sabe como é escritor, professor, né? A gente vai anotando tudo, fazendo pauta. Já li, reli, está aqui alguns pontos para comentar para vocês, especialmente para quem não teve a oportunidade de assistir a entrevista, né? E sugiro, inclusive, que se vocês tiverem oportunidade, entrem no YouTube, procurem essa participação do presidente Rodolfo hoje no programa Fox Esportes Rádio, segunda-feira, 25 de maio, na parte da tarde. Infelizmente, da audiência com a emissora, que tem sido muito hostil com o Flamengo, ainda que tenha recebido do presidente do Flamengo uma postura extremamente gentil, cortês, como deve ser a de um manager de uma instituição da grandeza do Flamengo. E eu lamento de ter que assistir ao canal dessa emissora que tem agredido profundamente o Flamengo, mas, como era o presidente do Flamengo falando, eu acho que vale a pena recomendar. Fora isso, eu não recomendo que as pessoas assistam os programas da emissora enquanto ela não mudar de postura e passar a ter um respeito pela instituição do Flamengo. Antes de começar meus comentários sobre a entrevista, eu queria agradecer a vocês que estão fazendo esse canal crescer. Até botei aqui, rodando aqui no rodapé aqui da mensagem. Nós já somos quase 7.000 pessoas aqui, a nação rubro-negra conectada, se conectando, mais e mais gente. Muito obrigado do fundo do meu coração por vocês estarem aqui no canal. Eu, Pedrinho e Laís, meus filhos, que fundaram esse canal comigo, nós três agradecemos. Tudo bem? Quem puder aí, ative o sininho de notificações. Deixa agora um like aí no vídeo, dá um like aí no vídeo. Claro, se você gostar, deixa para dar o like ao final. E se você gostar desse bate-papo, compartilhe, tem uma setinha aí, é só clicar e jogar no YouTube o link para a galera poder assistir essa nossa resenha rápida aqui nessa tarde de segunda-feira. Pessoal, a minha impressão foi de que o presidente do Flamengo jantou dois dos comentaristas da Fox, Flávio José e o Sormani, aqueles que nós já estamos acostumados a assistirmos com comentários reiterados, extremamente hostis e agressivos ao Flamengo, desrespeitosos à imagem da instituição Flamengo e à torcida do Flamengo. E a sensação que eu tive, não sei se você vai concordar ou discordar, e eu respeito se você discordar, a sensação que eu tive era de que eu estava vendo um cara de alto perfil, um adulto preparado, que sabia do que estava falando, diante de dois meninos rebeldes, perdidos, que estavam falando sobre um assunto que claramente demonstraram não ter estudado, não ter lido. Eu, que sou um cara estudioso, pauto sempre as minhas escolhas com base em decisões científicas, pensadas, corretas. Eu tive vergonha. Se eu tivesse a oportunidade de sentar com o CEO do Grupo Disney, com os gestores executivos, o chefe business deles, eu ia dizer, cara, tira esses caras dali. Esses caras não têm a mínima capacidade técnica, eles estão envergonhando a emissora de vocês. O Rodolfo, com a postura extremamente gentil, polida, respondendo tudo cientificamente, e foi um negócio assim, vergonhoso. Bom, eu preparei aqui uma pauta rápida de alguns pontos, e eu vou começar a respeito do que o Rodolfo comentou sobre a questão política, né, que foi o tema que possivelmente mais agitou as redes sociais nos últimos dias, desde o encontro do presidente Rodolfo Landim do Flamengo, o presidente do Vasco, o Campelo, com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O Rodolfo foi perguntado sobre isso, o Ben já perguntou, e ele respondeu de uma maneira brilhante. Eu confesso a vocês que ao ver a resposta dele, cara, vai na mesma linha, podem ver, do que a gente colocou aqui nos vídeos anteriores. Aliás, para vocês verem que como as pessoas que estudam estão alinhadas. Tudo que o presidente falou hoje, se vocês olharem os vídeos anteriores do canal e olharem a entrevista, bate igualzinho. Igualzinho. E o que é que o presidente disse? Exatamente o que a gente comentou no vídeo anterior aqui, que vocês viram gravar.
Eu não fui lá para fazer um movimento político, eu fui como presidente da instituição Flamengo. Nada a ver com as convicções políticas do Rodolfo Landim, ainda inclusive comentou: a minha orientação política é minha, não compartilho nem com a minha esposa, é minha, e eu não misturo com o Flamengo. Eu fui conversar com o chefe de Estado, já conversei com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com o governador do Rio de Janeiro, com o prefeito do município do Rio de Janeiro, com o presidente da Câmara, presidente do Senado, e se isso for importante para o Flamengo, eu vou conversar com as autoridades. Deixou claro que em nenhum momento fez do seu ato um ato político. O Flamengo precisava conversar com o governador do Distrito Federal e o presidente da República, porque o Flamengo, juntamente com outros clubes e com 10 dos 12 clubes do futebol do Rio de Janeiro, tem interesse no retorno do futebol do Rio de maneira segura, no tempo correto. Então, deixou muito claro para abraçar todos os flamenguistas, sem exceção. Foi muito bacana quando ele disse: o Flamengo é uma instituição democrática. O Flamengo não tem político, o Flamengo não tem lado. E ele pediu: parem de fazer política no Flamengo, de trazer política para o Flamengo. Muito bonito quando ele disse: o que nos une é o amor e não o ódio. Toda pessoa pode ser Flamengo, independente da ideologia religiosa, do credo, da raça, da etnia, qualquer que seja a sua origem, seu pensamento, sua formação. Ou seja, um discurso que não é para segregar, é para congregar, é para agregar. E eu, particularmente, defendo discurso similar e acredito que muitos aí também. Ou a gente vai ter que dividir o Flamengo, como eu falei nos vídeos anteriores aqui, Flamengo A e Flamengo B, Flamengo da esquerda e Flamengo da direita. Como é que é isso? A torcida do Flamengo não vai poder saber conviver por conta de diferenças políticas? Para, gente, pelo amor de Deus. Então, muito legal, muito bacana o discurso dele. Inclusive, ele disse: cara, as pessoas que tentaram trazer isso para um lado ideológico, eu trouxe para dentro da Gávea, para a inauguração da piscina do clube, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, trouxe o vice-presidente da República, dois flamenguistas, dois rubro-negros, um da direita e um da esquerda. Um representante do Parlamento do Rio de Janeiro, que é do PT, trouxe o Molon, que é um líder da oposição ao governo no Congresso Nacional. Então não tem filiação do Flamengo a movimento A ou movimento B. O Flamengo foi numa reunião institucional representado pelo seu chefe, conversar com o chefe de Estado. Eu acho que isso aí está claro, eu não vou ficar sendo repetitivo. Nos vídeos anteriores eu já coloquei esse ponto de vista e acho que a maioria concordou. Então, o presidente, mais uma vez, deixando claro que o Flamengo é um time de todos, é um time do povo, é um time de todos os credos, de todas as ideologias, de todo e qualquer rubro-negro e rubro-negra, independente da sua convicção política. E fez um comentário muito bacana, dizendo que a sociedade está doente, uma doença muito séria, que é essa polarização, que é a intolerância, em que as pessoas não conseguem tolerar aqueles que são diferentes. E o presidente Landim faz um comentário muito bacana e diz: o presidente que está lá foi eleito pelo povo. Se ele é bom ou ruim, foi o povo que colocou ele, não fui eu, foi o povo. Então ele é o presidente. E se ele é o presidente, o Flamengo tem que conversar com o presidente. Se fosse outro, o Flamengo conversaria com o outro. Então, eu acho que ali calou a boca daqueles, principalmente o Flavinho, que ao longo da semana, do fim de semana, fizeram discursos tentando colocar o Flamengo contra parte da torcida do Flamengo, que é contrária ao presidente da República. E ele deixou claro: o Flamengo não está apoiando o presidente da República. O Flamengo nem é contra nem a favor. O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo foi a Brasília para uma reunião institucional. Bom, depois, um outro ponto muito interessante foi quando ele foi perguntado sobre as declarações do Montenegro. Gente, vale a pena demais assistir essa passagem do programa em que ele foi indagado sobre as declarações do Montenegro em nome do Botafogo. E o Landim, com um show de elegância, de sabedoria, veio e disse: olha, em primeiro lugar, que ele não é esse sujeito, em nenhum momento ele falou o nome do Montenegro, né? Esse sujeito não é o presidente do Botafogo, e ele fica falando em programas, porque vocês dão espaço, como se ele fosse o presidente do Botafogo. O presidente do Botafogo é alguém com quem eu tenho um excelente relacionamento. Elogiou o Botafogo, foi nobre na sua postura. O Botafogo é uma instituição bela, grandiosa. Durante muito tempo foi responsável pelo sucesso do futebol brasileiro junto com o Santos. Então não atacou o rival, não desmereceu um clube rival, uma agremiação corrimã no estado. Elogiou o Botafogo. E aí disse: primeiro ponto, um dirigente do Botafogo que acha que pode falar em nome da instituição, atacar o Flamengo, a gente tem no mínimo um problema ético. Porque eu não vou chegar aqui para falar do Corinthians, do Palmeiras, se os presidentes deles estão lá, eles que cuidam da instituição deles. Eu tenho que falar do Flamengo, eu não tenho que vir aqui na televisão ficar falando mal do Botafogo. Então já dei um tapa, com luva de pelica. Montenegro, ficou feio.
para quem acompanhou você dando sucessivas declarações contra o Flamengo, demonstrando, desculpe a minha opinião pessoal, a mediocridade, a pequenez da sua postura, de usar um espaço na mídia para, ao invés de falar do Botafogo, ficar atacando o Flamengo com as palavras que você utilizou. Você chamou o time de o clube de moleques, atitudes de moleque. Você sabe, você falou sábado, está gravado. Né? Falar que o Flamengo tem uma tendência aí de contribuir para homicídios, né? Transformar o Ninho do Urubu no cemitério do Caju. Então, diante de tudo que você falou, essa foi a resposta do nosso presidente. E aí o presidente vem e faz um comentário fantástico, fantástico. Ele diz assim, o que eu posso concluir é que se o presidente do Botafogo está falando que nós estamos errados, quando a gente recebe uma crítica, a gente tem que analisar. Às vezes a gente aprende muito com a crítica, mas a gente também tem que saber flexibilizar quem está fazendo a crítica. E aí eu vou deixar para vocês, disse o Landim, avaliarem o histórico desse rapaz, enquanto foi presidente do Botafogo. Olha os resultados dele, a situação econômica que o Botafogo chegou, a situação desportiva que o Botafogo chegou. Olha o Botafogo e olha o Flamengo. E aí você vê os resultados da maneira como esse rapaz age. E aí você tira a conclusão de quem é ele. Então, se esse rapaz que trouxe o Botafogo para o problema que o Botafogo vive hoje, o tamanho que o Botafogo está ficando, os resultados econômicos, financeiros e desportivos do Botafogo dos últimos anos, se ele está dizendo que nós estamos errados, isso é um excelente indício que nós estamos no caminho certo. E aí deu um tapa com luva de pelica de novo no Montenegro. Ou seja, se um cara que quebrou o Botafogo está dizendo que eu estou errado, qual o conhecimento que ele tem? Ele quebrou o Botafogo. O Landim não afirmou isso, não disse que ele quebrou, mas deixou, né, uma mensagem para todo mundo pensar. Olha os resultados desportivos, os resultados no campo do Botafogo. O Botafogo ganhou o quê nos últimos 20 anos? Nos últimos 25 anos, desde o Brasileiro de 95. Olha os resultados financeiros. O Botafogo é uma equipe hoje estruturada ou endividada? Então, se esse cara, que foi um dos colaboradores para esse processo, está dizendo que eu estou errado, eu vou confiar nesse cara ou eu vou correr do que esse cara fala? Então, é uma crítica que é daquelas que você entra por aqui, sai por aqui, porque a pessoa que está criticando não tem nenhuma competência sobre aquilo que se critica. Gerir futebol. Bom, superada essa questão do Botafogo, o Landim foi indagado sobre o retorno do Flamengo, né? E aí foi muito legal, cara, porque tanto o Sormani quanto o Flavinho fizeram perguntas atacando. O Pascoal foi mais imparcial e o Silva Júnior também foi mais imparcial na pergunta. Mas a pergunta do Flavinho e do Sormani foi atacando, acusando o Flamengo. E legal, quando o Landim foi indagado sobre o retorno do Flamengo, ele disse, olha, é completamente diferente do que vocês estão falando. Vocês estão tentando manipular a imprensa para um ponto de vista, manipular a população para um ponto de vista, como se o Flamengo estivesse indo contra os jogadores, contra a crise da saúde. O Flamengo, e não só o Flamengo, o futebol está tentando demonstrar que é possível, dentro de estudo, com base na ciência, com base em infectologistas, imunologistas, equipes médicas de ponta, construir protocolos de segurança. O que o futebol está tentando fazer é prestar um serviço à sociedade no momento de crise. Mostrar que quando a gente estuda, quando a gente senta, quando a gente conversa com quem conhece, junto uma equipe de pessoas de bem, bem intencionada para pensar, sempre colocando a segurança e a vida em primeiro lugar, a gente pode construir protocolo de segurança e prestar um serviço à sociedade no momento de crise. Aí ele dá um exemplo que é fantástico, ele faz um comentário que é fantástico, ele fala, nós testamos os jogadores do Flamengo, os funcionários, os familiares, e nós detectamos naqueles quase 300 testes, vocês todos noticiaram, uma série de funcionários do Flamengo contaminados, e vocês acham que a gente fez algo errado. Ao fazermos os testes, nós permitimos que pessoas que sequer sabiam que estavam contaminadas e que estavam contaminando mais gente, percebessem que estavam contaminadas. Nós fizemos o isolamento dessas pessoas, demos assistência e tratamento para essas pessoas estarem curadas. Nós tínhamos atletas que eram assintomáticos, que não sabiam que tiveram a doença e já tiveram, já estão curados e não sentiram que tiveram, e a gente pôde detectar. E hoje esses atletas que já estão imunes estão treinando em grupos formados entre eles. Nós pudemos detectar que tinham atletas, tinham parentes de atletas que estavam contaminados e não tinham como saber, não saberiam. E o Flamengo permitiu um procedimento a eles que eles não teriam se não fosse toda a etapa de testes que o Flamengo fez. Daí alguém veio e indagou. Mas é bacana só o Flamengo fazer e os clubes pequenos. E aí o Landim afirmou de público aquilo que eu já estava falando para vocês há algumas semanas aqui no canal. O Landim falou, não é para o Flamengo. Aí os caras tentaram bater, né? Aquele discurso de quem diz você é mais rico, então você pode, os pobres não podem.
Então, só o Flamengo, como é que o Madureira vai fazer esses testes? Como é que o Bangu vai fazer esses testes? E o Landim disse aquilo que eu já tinha antecipado para vocês hoje. O Brasil ouviu da boca do presidente Rodolfo Landim. Ele falou, não, Flamengo, o procedimento é igual para todos os 12 clubes. O Flamengo foi o primeiro a fazer. Mas como? Aí o Landim foi e falou. E eu já falei isso aqui nos vídeos do canal desde a semana retrasada. A Ferdi disponibilizou o dinheiro e pagou os custos para todos os clubes fazerem. Aí o Flavinho tentou vir na maldade e disse assim, então o Flamengo fez isso com o dinheiro da Ferdi. Aí o Landim, podia passar sem essa. Não, o Flamengo recusou a doação da Ferdi e pagou do próprio bolso. O Flamengo pagou, o Flamengo recusou o pagamento pela Ferdi e a Ferdi pagou, disponibilizou recursos para os outros clubes. Então, aquilo que a gente já vinha sustentando aqui, porque a gente sabia, porque a gente tinha conhecimento e tinha informação. A Ferdi, vocês podem ver os vídeos aí no canal e comprovar o que eu estou dizendo. A Ferdi disponibilizou todo o custo para que se faça com total segurança um procedimento para todas as 12 equipes. Se o Fluminense, se o Vasco, se o Botafogo estão sem dinheiro, a Ferdi banca para que o mesmo procedimento padrão se aplique nas 12 equipes. E aí, tentaram criticar de novo o Flamengo e dizendo, poxa, mas a maioria dos clubes não tem condição de fazer isso e o Flamengo vai fazer. E aí olha a resposta do Rodolfo. Ele falou, ao invés de vocês estarem aplaudindo a iniciativa positiva, então quem se estrutura, investe, tem condição de fazer algo bom, vai ser punido porque outros não podem tomar iniciativas boas. Então se outros não conseguem ter iniciativas, a gente não pode fazer uma iniciativa boa para dar segurança aos nossos atletas, segurança aos nossos funcionários, para testar essas pessoas, testar, isolar quem está com problema, curar quem está com a doença. Então, a visão que ele passou na entrevista foi, se o Flamengo pode fazer isso, que outros que também possam tomem um exemplo e copiem. Ao invés de se criticar quem está fazendo, quem não está fazendo nada, passa a fazer. E aí ele falou, o que eu estou colocando é que é possível ensinar a outros segmentos da sociedade. Ele falou, e foi isso que eu coloquei para o prefeito, o futebol tem condição de demonstrar que é possível, através de estudos, de ciência, de protocolos, de médicos, com disciplina, organização e segurança, começar a devolver algumas atividades, independente do conceito de ser mais ou menos essencial ao funcionamento, porque cada uma das atividades, isoladamente consideradas, gera emprego, gera expectativa de renda para milhares de famílias. Então, o que ele quis colocar é, nós não estamos fazendo nada de maneira irresponsável, aleatória. E aí, foi a parte que eu particularmente mais vibrei com a entrevista. Ele virou na cara do Flavinho e disse, você não sabe o que você está falando, vá ler. Você não leu o protocolo. Ele afirmou, o Flavinho tomou calado, não leu. Porque se o Landim perguntasse, ele não ia ter o protocolo na mão, o Landim com o protocolo na mão. Quantas vezes vocês me viram aqui gravar os vídeos? Está aqui o protocolo, cara, está aqui na minha mão, cara. Eu li esse negócio aqui centas vezes. Então, quando eu vim falar para vocês, eu li tudo. Os 16 itens do protocolo, os 13 protocolos adaptados que o Flamengo fez para o Ninho. Eu li o protocolo Jogo Seguro várias vezes. Os caras são comentaristas e não leram. E o Landim falou mais de uma vez. Vocês não leram, vocês estão falando sobre a coisa, vocês não sabem. O Landim afirma, podem ver na entrevista. Ele fala assim, eu estou vendo claramente que vocês não leram. Vocês não estudaram. Aí depois na pergunta do, pô, isso é uma vergonha. Uma vergonha, o cara que é comentarista. Gente, se eu fosse chamado para dar uma entrevista do assunto que fosse, eu ia estudar tudo antes de falar. Eu tenho um professor muito antigo, que uma vez disse assim para mim, meu filho, quando você for para um debate, quando você for para um diálogo, para um confronto com alguém que estuda, estude muito e se prepare. Se você perceber que você não vai poder, cale. Porque o silêncio dói menos que a vergonha. O silêncio, às vezes, é a mais sábia opção para quem não sabe o que falar. Não vá bater de frente com quem estuda. O que a gente via hoje era um homem de 62 anos de idade, altamente preparado, estudioso, gênio. Pode dizer que ele tem o defeito que for. Cada um é livre para ter a sua opinião pessoal e fazer seu julgamento. Vai dizer que o cara é burro. O cara tem todo o histórico no mundo corporativo, que esse cara tem alto executivo. Um cara que está gerenciando o Flamengo e botando o Flamengo para voar. Esse cara é burro. A verdade é que os caras dos outros times queriam ter um Landim lá, eu garanto para vocês. E já vi vários amigos meus que torcem para outros times e dizer, poxa, velho, tinha que ter um cara desse perfil pegando o meu time para a gente decolar também. É muito mimimi, gente, é muito mimimi, muito mimimi. Muita gente que nunca pegou um livro para ler, que não lê um livro por semana, dando porrada em quem estuda. A ciência não sucumbe à ignorância. Nunca sucumbiu na história da humanidade. Na história da humanidade. É a ciência que conduz, que aponta os caminhos, que transforma. E o resultado foi vergonhoso. E aí, depois o Silva Júnior
faz uma pergunta e o presidente diz, não, nós estamos voltando de maneira segura, o Flamengo precisa voltar aos treinos. Aí alguém fez uma pergunta assim, mas para que você vai treinar se não tem jogo? Não sei se foi o Pascoal. Se não tem jogo, ele falou, e quem disse que é por causa dos jogos apenas? Eu tenho atleta de alto rendimento, eu tenho atleta de ponta, tem um efeito psicológico, os garotos querem treinar. O que a gente fez foi criar sistema de segurança para eles poderem voltar e não tem ninguém exposto. Ninguém exposto. Eles estão mais seguros no ninho do que na casa deles. E aí, o Silva Júnior fez uma pergunta sobre esse retorno e Landim foi e falou o seguinte, vocês da crônica esportiva, que são os que estão diretamente ligados com a população através da televisão, vocês deveriam estudar, vocês deveriam ler o protocolo para saber do que vocês estão falando, porque eu percebo que vocês estão falando sobre uma coisa que vocês não sabem. Aí ele falou, é duro ver que a federação e os clubes estão lá na frente em conhecimento e vocês estão aqui batendo papo de coisa que vocês não estudaram. Ou seja, com toda elegância, desmoralizou os caras. Ficou feio, foi vergonhoso. E, de fato, eles não estudaram. Enfim, tentaram insistir com o discurso que no momento da curva não pode voltar, que o Rio de Janeiro não poderia voltar. E o presidente Rodolfo disse, olha, independente da opinião de vocês, o Flamengo, a federação, os clubes do Rio entendem que existe segurança para voltar aos treinos e quando for o momento para voltar aos jogos. Se vocês não entendem, é a opinião de vocês. Nós, com base na ciência, entendemos que sim. Então, basicamente foram esses pontos, né? Ele colocando ali que o retorno é com segurança, que os atletas estão muito mais seguros do que estavam, as famílias dos atletas estão mais seguras, os clubes pequenos estão recebendo total apoio da federação, a federação está custeando todas as despesas para que o mesmo procedimento de testes que foi feito com o Flamengo seja feito também com os demais clubes. Bom, pessoal, foi isso. O objetivo aqui foi comentar a entrevista, 20, 22 minutos aqui de live, eu acho que deu para passar uma noção. Eu sugiro que vocês tirem um pouquinho do tempo de vocês e assistam, afinal, cada um dessa maneira pode fazer a sua própria valoração. Aqui eu parto da maneira como eu contextualizei, mas, para concluir, eu particularmente fiquei muito feliz, me senti representado pelo presidente, principalmente quando diz que o Flamengo não pode ter polarização, que não importa a ideologia política, pedindo, por favor, não tragam a ideologia política para dentro do Flamengo. O Flamengo é um time de todos, é um clube unido pelo amor e não pelo ódio. Qualquer um pode ser Flamengo, e o Flamengo não tem lado político. Deixou claro que não foi a Brasília apoiar o presidente Bolsonaro, ainda que respeite quem apoia. Ele foi para uma reunião institucional e pediu às pessoas que não polarizem o Flamengo. Isso foi o mais legal da entrevista dele. O cala a boca no Montenegro, cala a boca no Flavinho, no Sormani, falar para os caras estudarem, para mim, foi o auge da entrevista. É isso. Hoje de noite, a partir das 20h30, a gente está no programa Mengão 20:30, né, que é no canal do Deco SRN. Eu vou dar aula até às 9, vou chegar por volta de 9, 9h10 da noite no programa. Mas vai estar o Felipe Fontoura, o Gabriel Paparazzo, o Deco, com a nossa bancada do programa. Acho que hoje o Moisés também vai estar lá. E amanhã de manhã estamos juntos no Mengão 11h30, no canal do Paparazzo Rubro Negro. Obrigado a vocês que estão seguindo aqui o canal, que estão fazendo o Conect Fla crescer. Se não concordarem comigo, nenhum problema, pessoal. Eu sempre zelo por isso aqui, pela preservação da harmonia, da paz. Nós somos todos Flamengo, somos rubro-negros e respeitando as divergências ideológicas, as diferenças de opinião e posicionamento. Eu não vou deixar de gostar de alguém, de receber alguém aqui, porque tem um pensamento A, um pensamento B, discorda de mim nesse ponto, ainda que concorde no outro, tem ideologia política para o viés da esquerda, ou para o viés da direita ou de centro. Isso para mim é irrelevante, eu não estou nem aí. Isso aí cada um é livre para ter o seu e cada um só deve satisfação a si mesmo. Eu não tenho que dar satisfação da minha ideologia política, nem tenho que interferir na ideologia política de ninguém. Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, meus filhos, meu trabalho, mais de 100 mil alunos. Meu Instagram pessoal são 118 mil alunos seguindo. Um deles, eu tenho 14 contas no Instagram, movimento 1,5 milhão de pessoas seguindo o meu trabalho profissional, que não tem nada a ver com isso aqui. E tenho uma vida de mais de 20 anos como professor, 20 anos como advogado, como escritor, meus livros publicados. Então, a minha vida pessoal, a minha orientação política, eu devo a mim, a Deus e a minha família. E a mais ninguém. E não tenho que me meter nas de ninguém. Aqui, nós somos Flamengo. E como flamenguistas e rubro-negros que somos aqui, temos que estar unidos em prol do Flamengo. E não nos permitimos cairmos em armadilhas de pessoas que, essas sim, colocam seus ideais políticos e eventuais vantagens que buscam conquistar, explorando o nome do Flamengo, acima do próprio amor pelo Flamengo. Não vão conseguir desunir a torcida do Flamengo.
A torcida do Flamengo, a nação rubro-negra é maior do que tudo isso. Enquanto eu estiver aqui, tiver voz e puder falar, eu vou estar aqui para defender o Flamengo. E aí é uma questão de escolha. Você pode escolher ser contra o Flamengo ou estar do lado do Flamengo. No melhor momento da história do Flamengo, nesses meus quase 43 anos de vida, eu estou do lado do Flamengo. É óbvio que se eu chegar coisas erradas, apontarei. Falarei, mas não farei para destruir, para humilhar o Flamengo, para dar munição para o concorrente, não. Falarei com espírito colaborativo, como aquele que critica com o intuito de ajudar, de melhorar, e não para destruir, para querer derrubar, para se aproveitar da carnificina. Não, porque eu amo isso aqui. Eu amo o Flamengo. Então, enquanto eu puder usar o dom que Deus me deu, a minha capacidade de me comunicar, de falar com vocês, de unir as pessoas, eu estarei aqui para levar, em nome da nação rubro-negra, uma mensagem de paz, de amor, de união, de esperança, de fortalecimento, porque eu quero ver o Flamengo ganhar mais algumas Libertadores, alguns Mundiais, alguns brasileiros nesses próximos anos. Valeu, nação. Foi um prazer. Espero vocês ao vivo de noite no programa Mengão 20h30 no canal do Deco SRN. E amanhã, Mengão 11h30 no canal do Paparazzo Rubro Negro. Alô, nação! Conexão! Valeu, minha gente. Muito obrigado.